E no clima da classificação brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem, apresento os nossos comentaristas. Ronaldo Giovanelli, bom dia! Agora é preparação para o Mundial de verdade, hein? Bom dia, menina Renata, seus cavalos, nossa surfista prateada, olha aí. Meu Deus! Eu falei que era Shine Happy People. Olha aí, que Pessoas beleza. felizes e brilhantes. E o mais importante aconteceu ontem, a vitória do Brasil, né? Todo mundo feliz, a arena pegando fogo, todo mundo gritando vai Corinthians. Eu não entendi o vai Corinthians ontem, mas vai Brasil, hein? Bora Brasil! E foi Brasil agora com Carlo Ancelotti, com outro sentimento, outra atitude. A perspectiva é boa, Edu Dracena? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos, meus amigos. Com certeza, né? Uma vitória muito importantíssima para nós. Ô, Carleto, esperar você colocar o Estevão ali para pedalar em cima do Júnior Alonso ali com o cartão amarelo. No mais, acho que a seleção brasileira fez por onde. Parabéns, classificação para a Copa do Mundo. É isso que a gente imaginava. Cicinho, bom dia para você. O seu destaque do Brasil vencendo o Paraguai ontem por 1-0. Renata, bom dia os amiguinhos. O destaque é a Copa do Mundo, estamos lá novamente, ou melhor, estaremos lá novamente. E algo bem bacana, aniversário do Ancelotti, mas o presente foi para nós, né, o povo brasileiro. Obrigado, Ancelotti. Falando nisso, bora lá pro canal Jogo Aberto do YouTube, vamos ouvir os jogadores que estavam felizes, classificados para a Copa, vencendo o Paraguai, aliviados e dando esse presente para a torcida e para o Carlo Ancelotti. Na sequência, muito mais. O ambiente com o Ancelotti é muito leve, muito tranquilo e divertido também. E isso ajuda e facilita muito o nosso grupo. E, bom, muito feliz pela classificação para a Copa do Mundo, era o nosso maior objetivo. Então, para todos nós é importante ter esse ambiente para que as coisas saiam bem. Foram 3 anos, né, de turbulência aí, de idas e vindas aí de treinador, trocas de presidente, vai, não vai. Então é importante essa vitória, o passaporte carimbado para a Copa do Mundo. E o treinador feliz também, né? Acho que todo mundo feliz, jogadores. E agora, como eu falei, dar sequência no trabalho, o clima tá mais leve também. E o pessoal de fora também tá fazendo de tudo para melhorar. É um cara do bem, é um cara que quer ajudar, tá muito feliz de estar aqui com a gente, isso é o mais importante. É um cara que trabalha, acho que ele fez o principal, ajustou a casinha, não sofremos perigo de gol, tanto aqui quanto no Equador. Eu destacaria 2 jogos sem sofrer gols, talvez caprichar um pouquinho mais ali no último passo ou até mesmo na finalização, né? Não foi um jogo tão bonito, mas acredito que todos correram um para o outro, todos sonham o sonho um do outro que estava dentro de campo e principalmente o sonho do Brasil, que é classificar para a Copa do Mundo. Não é só a classificação, né? Mas acho que todo o contexto, as mudanças que aconteceram, acho que favoreceram o ambiente como um todo, né? O Ancelotti, ele traz estabilidade para nós, é um treinador que, de uma maneira muito simples, traz o peso dele, a importância dele dentro do futebol, traz isso para dentro do vestiário e isso é fantástico para a gente, né? Algo que durante esses anos foi muito difícil de se ter aqui dentro da seleção por vários fatores, né? E nós tivemos aqui treinadores de qualidade, né? de conhecimento, treinadores vencedores, mas o contexto não nos ajudou e também não nos isentamos da responsabilidade que os jogadores tinham dentro de campo, afinal de contas, nós que entramos ali, nós que temos que fazer as coisas acontecerem. Olha, eu tô animada! Brasil classificado pra Copa, assunto pra hoje aqui no Jogo Aberto. Ei, coisa boa! Ei, já Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. E vamos falar de Neymar. Aliás, o menino Ney não estava convocado, passou no hotel da seleção. Segundo o próprio Ancelotti informou, foi lá, deu aquela força. Mas ele teve o próprio leilão beneficente ontem aqui na cidade de São Paulo e falou da chance de ficar no Santos. É alta, hein? A seleção brasileira garantia a vaga na Copa do Mundo com a vitória sobre o Paraguai. Neymar, a pouco mais de 20 quilômetros do estádio em Itaquera, vivia a realidade de mais um leilão do seu instituto. E ficou claro que por trás do personagem midiático existe um jogador que não vê a hora de voltar a vestir a camisa amarela. Eu sempre tive perto da seleção, em todas as vezes, em todas as convocações sempre tive perto, nunca tive longe. Todos os treinadores podem te falar isso, ou se já não falaram, né? Eu sei que continuam nos planos e eu preciso
voltar à minha forma física 100%. Horas antes, Neymar havia visitado o técnico Carlo Ancelotti e os jogadores na concentração. Tenho um carinho muito grande por todos os jogadores, eles sabem disso. E óbvio que o respeito que eles têm por mim, eu também tenho por eles. E o que eu puder fazer pela seleção brasileira, até o último suspiro que eu tiver de energia e força jogando futebol, eu vou fazer. Essa volta à seleção passa necessariamente por um plano de carreira, que faltando um ano para a Copa do Mundo, ainda segue indefinido. O contrato com o Santos termina no final do mês e, ao que tudo indica, será renovado. De 0 a 10, a sua chance de continuar no Santos? 7. Opa, tamo bem. Acho que sim, o caminho é esse. Mas sabe que é uma janela que ele nunca fica fora, gente. Então, se aparecer algum clube interessado no Neymar nessa janela de transferência, é normal, isso vai acontecer. É normal, ainda mais ele saudável e apto a jogar futebol. O camisa 10 vai aproveitar a pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA para se condicionar fisicamente, depois de 2 contusões na coxa. E se ficar na Vila, tentar dar as alegrias à torcida que ainda não conseguiu neste retorno ao clube. Santos é a minha casa, Santos é o time do meu coração, e eu estou fazendo tudo que eu posso para poder ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora do campo. E obviamente que infelizmente hoje eu ajudei mais o Santos fora do que dentro, né? E não era esse o objetivo, obviamente. Ele tá bem tranquilo. O Neymar é um cara feliz por si só. Tá tudo se encaminhando para o Neymar ficar. Talvez não tenha surgido aquela proposta atrativa. Tem essa história do Santos. E eu gostei dessa frase dele, Edu, quando ele disse que ajudou mais fora o Santos do que dentro. Ou seja, precisa jogar mais, ter minutagem, estar fisicamente bem para poder mudar as coisas para o Santos. Sim, Renata. E a gente vê que é um cara consciente, né? Sabe da importância que ele tem, não só dentro de campo, mas fora também. Isso acaba também atraindo para ele a questão da responsabilidade para ele continuar no Santos. Eu sempre deixei claro aqui a minha opinião que ele continuaria no Santos e continuo afirmando que ele vai continuar no Santos. Então é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem a sua história no futebol mundial, mas o Santos é a casa dele. E espero que ele possa estar feliz, eu espero que ele possa estar 100% curado para que ele possa estar ajudando o Santos dentro de campo. Boa, Cicinho, você tinha dúvidas, estava um pouco cético. Ele disse que de 1 a 10 a chance de permanência é 7. Qual é a sua leitura sobre isso? Não, o Neymar dando entrevista desse jeito, Renata, deixa bem claro que a intenção dele é de permanecer, né? Acho que o que vai prender o Neymar aqui, numa possível não negociação, né, finalizar essa questão da parceria com o Santos, não é dinheiro, até porque ele já deixou claro, né? Ele ajudou mais o Santos fora do que próprio dentro de campo. Então isso daí não vai ser problema. Eu acho que ele está tirando um tempo também para pensar na questão da carreira e ver as condições do Santos, né? Porque não adianta também o nível do Neymar. Nada desmerecendo o Santos, estou falando do momento do Santos. O nível de Neymar é de jogador que precisa lutar por título. Então, continuar no Santos. O Santos não vai brigar por título, então é pouco para ele. Então, ele precisa repensar nisso também. Mas, como ele falou, é a casa dele. Em qual outro lugar ele vai ter a liberdade para entregar o seu melhor, se não for no Santos? Então, não acredito que ele vai ter as regalias em outro lugar que ele tem no Santos. E isso pode ajudar ele a melhorar, se recuperar 100%, porque a seleção brasileira precisa do Neymar, assim como o Santos. Rona, tem um detalhe. Ontem ele provavelmente não viu o jogo, estava no leilão lá, envolvido com esse evento, mas já sabe que a atuação do Brasil foi elogiada, que os caras estavam afim e que ele, para voltar à seleção brasileira, além de fisicamente precisa estar num outro nível, mas acho que o mais importante é que ele queira isso também, como muita gente quer. Ele tem um projeto, né? Desculpa. Ele tem um projeto com o pai dele há muitos anos. E se esse projeto que eles têm há muitos anos já deu certo. Não tem como você falar do Neymar que não deu certo a carreira do Neymar. Deu certo. Então agora estão planejando o que vai acontecer no final dela. E eu acho que a melhor coisa que eles podem fazer nesse exato momento é abraçar o Santos. Porque todo mundo gosta dele no Santos. Ele nasceu no Santos. E agora nada mais justo que ele ficar esse ano aqui
ir pra Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo ainda. Olha que coisa linda. Me dá água aí, bebê. Hoje você vai ter que beber água, hein? Hoje você vai ter que mudar seus conceitos. Bom, enquanto isso, a gente mostra gols internacionais, destaque para a classificação da Austrália para a Copa do Mundo e uma marca histórica na carreira de Memphis Depay. Gol, gol, eu quero gritar gol, 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 eu quero Eliminatória asiática, última rodada da terceira fase, confronto direto pela segunda vaga do Grupo C e a sexta do continente na Copa, Jeddah. E a Arábia Saudita, precisando golear para inverter a posição com a Austrália, até fez 1-0 no giro de Al Ubud. Só que depois sofreu empate, Conor Metcalfe cara a cara com um goleiro e também a virada na cabeçada de Duke, 2-1. E a Austrália vai à Copa do Mundo pela 7ª vez, a 6ª consecutiva. Os sauditas, que ainda perderam um pênalti no fim, ficaram com a terceira posição da chave e vão aos playoffs ainda na briga por uma das 2 últimas vagas diretas da Ásia no Mundial. Nesse playoff também se garantiram Iraque, Emirados Árabes, Catar, Indonésia e Omã, responsável pela eliminação da Palestina, que mandou o confronto direto para manter vivo o sonho da Copa na Jordânia e marcou primeiro no desvio de Karub. Aquele 1-0 colocava os palestinos na próxima fase e no final o Omã ainda perdeu Harib Al-Saad, expulso após a dividida com Hamdan. Só que mesmo com um jogador a menos em campo, o Omã conseguiu um pênalti a favor nos acréscimos da partida, lance polêmico na queda de Al-Ghassani. Al-Sabi bateu, empatou 1-1 e o Omã segue na disputa. Já pelas eliminatórias europeias, destaque para a 4ª rodada do Grupo G e, sobretudo, para o massacre da Holanda em casa para cima da Lanterna Malta. Nome da partida, Memphis Depay. Abriu a conta de pênalti e com 15 minutos de bola rolando, o corintiano ainda marcou o segundo dele no jogo, o 50º pela seleção e se tornou ao lado de Van Persie o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica. A surra continuou com Van Dijk 3-0. No segundo tempo teve mais assistência de Memphis Depay e Xavi Simons se responsabilizou pelo quarto diante do estático goleiro. O quinto foi de Malen, fechando a triangulação rápida e envolvente e o cruzamento de Van de Ven da esquerda. Sem ser incomodado pela zaga de Malta, Malen serviu e Noah Lang anotou o 6º na pequena área. O próprio Malen, após deixar o adversário no chão, assinou o 2º dele e o 7º da Holanda na partida. Nos acréscimos, na sobra do bate-rebate, Van de Ven definiu 8-0 e a Holanda, com jogos a menos, entrou na zona da repescagem dessa chave. A líder Finlândia passou pela Polônia em Helsinki, marcaram para os mandantes Porrian Palot de pênalti e na etapa final Benjamin Coleman na definição de um contra-ataque com assistência de Oliver Antman. Sem Lewandowski fora da seleção por desentendimento com o técnico e os companheiros, os visitantes diminuíram de maneira inútil o Kivior 2-1 que complicou a situação da Polônia, a terceira colocada do grupo. Enquanto isso, a Sérvia em casa se recuperou do empate na estreia com um triunfo frente à zerada Andorra. Mitrovic roubou a cena com 3 bolas nas redes. Depois do primeiro gol, o segundo saiu na principal especialidade de cabeça. E o outro nasceu de uma penalidade marcada por toque no braço do zagueiro, final 3-0. E a Sérvia, com 2 jogos a menos, se colocou na briga por uma das vagas do Grupo K, dominado pela Inglaterra. Os ingleses, comandados por Thomas Tuchel, aliás, usaram a folga na rodada para um amistoso em Nottingham contra Senegal e Harry Kane aos 7 minutos deu a impressão de que a parada seria fácil. Lê do engano, os senegaleses reagiram ainda antes do intervalo, Nicholas Jackson salvou na linha de fundo e Ismail Assar deixou tudo igual. Depois do intervalo, lançamento do campo de defesa de Koulibaly, livre no ataque e entre as pernas do goleiro Jim Henderson, o jovem Habib Diarra, de 21 anos, tratou de virar o placar. E nos acréscimos, completando o contra-ataque puxado pela direita por Lamine Camara, Sabaly aumentou a diferença e também o tamanho da façanha de Senegal, primeiro africano a bater o English Team na Inglaterra 3-1. Memphis Depay chegando numa marca histórica e 50 gols. Ô, Ronaldo, ele é importantíssimo ainda para a seleção holandesa. No Corinthians,
Tomara que volte ainda mais motivado, porque ele é um jogador que, quando ele recebe a bola em condições de fazer um gol, normalmente ele não desperdiça. O tratamento com o Lapelota é diferente com ele. Com o Lapelota, ele conversa com o Lapelota, ele não briga, ela não pega na canela dele. Ele faz o time do Corinthians jogar, mas o que acontece com ele é que ele pega a bola e joga no Félix Torres. Aí sabe o que acontece? Volta uma cadeira. Aí ele pega a bola, joga pro Alex Santana, que já foi embora, foi pro Grêmio. Aí jogava a bola pra ele e vinha um armário. Mas olha só, ele está igualando um recorde do Van Persie, que é um jogador histórico também na seleção holandesa. E ainda tem muito gás, tem muita lenha para queimar. Tá motivado o Memphis. E ele ficou bravo ontem também, quando ele saiu, porque ele viu que mamãozinha, hein? É malta com leite aqui desse time aí. Porque, meu Deus do céu, ele queria fazer gol. Mas foi bem. Não interessa o adversário, você tem que fazer o seu papel, cumprir. E o dele, como atacante, é fazer gols, não é? É o que se espera do Flamengo no Mundial, chamado de Copa do Mundo de Clubes. O Mengão embarcando para os Estados Unidos, pensando nessa competição. E elenco não falta para a equipe do Felipe Luiz. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aeroflá terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não está brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né? Com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si.
Mas agora chegar numa final seria incrível, ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando no Flamengo, no Palmeiras, Botafogo. Não, no Flamengo. Palmeiras, falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times Palmeiras brasileiros. Estamos falando dos aonde? times brasileiros, Cicinho. Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato, tem que... É um dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Saint-Germain também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então, tem condições. Daqui a pouquinho a gente fala com mais calma sobre Palmeiras, Fluminense, Botafogo, preparação para a Copa do Mundo de clubes. Agora basquete norte-americano. Tá 1-1 empatado. Um jogo pro Oklahoma City Thunder, outro para o Indiana Pacers. E hoje na Band, ao vivo, com a narração do Rômulo Mendonça, você acompanha mais um duelo entre esses dois super times. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers entram em quadra nessa noite para disputar o jogo 3 da final da NBA. Até agora, a série que decide o campeão do melhor basquete do mundo está empatada em 1-1. O Indiana venceu a primeira partida em Oklahoma graças a essa cesta nos últimos segundos do armador Tyrese Haliburton. O Oklahoma City Thunder respondeu com uma atuação de gala do MVP da temporada, Shai Gilgeous-Alexander, e venceu o jogo 2 da série. Aqui em Indianápolis, a torcida está confiante de que o time da casa vai conquistar a vitória nesse jogo 3 e conta com o melhor jogador do time, Tyrese Haliburton, para fazer a diferença em quadra. O armador esteve apagado no jogo 2, mas com o apoio da torcida pode voltar a ser decisivo, como tem sido nos playoffs. A partida entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, direto de Indianápolis, terá transmissão ao vivo logo mais, aqui na tela da Band. Muito bem, agora aquele intervalo rapidinho aqui no Jogo Aberto, lá no YouTube, no nosso canal. Vamos acompanhar muita coisa legal sobre Fluminense e Botafogo, que treinam de maneira séria, com foco, já pensando na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Na sequência, a seleção brasileira. O Fluminense vai enfrentar hoje o Charleston Battery, time que lidera uma liga secundária dos Estados Unidos, em jogo treino. Será o último teste antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes, contra o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira. E fazer bonito. O objetivo é esse. A primeira fase, o primeiro passo é a gente passar de fase. E depois até onde a gente pode chegar. A gente sabe que a gente vai jogar contra clubes que têm, digamos assim, financeiramente é bem mais adiantado que o Fluminense. Eles têm essa vantagem de terem os melhores jogadores do mundo, mas eu confio bastante no meu grupo, tenho certeza que a gente vai fazer um grande Mundial. Nos próximos dias, Renato Gaúcho vai ganhar mais algumas peças para trabalhar. Anunciado ontem, o venezuelano Soteldo é esperado ainda hoje nos Estados Unidos. O atacante de 27 anos, que estava no Santos, assinou contrato até o final de 2028. O tricolor vai pagar cerca de 30 milhões de reais pela compra do jogador. Mas é um privilégio trabalhar de novo com ele. Eu tenho certeza que ele já vai cair nas graças da torcida, porque é um jogador bastante objetivo com a bola. É um jogador que tem a característica de 1 para 1. Eu tenho certeza que essa camisa vai ajudar bastante ele. Quem também deve chegar hoje é o meia Lescano, que estava com a seleção paraguaia. John Arias, que defendeu a Colômbia na data FIFA, ganhou mais alguns dias de folga e só vai se reapresentar no fim de semana. Também será um dia de chegadas a Santa Bárbara, onde o Botafogo está sediado. O atacante argentino Joaquim Correa, anunciado ontem como reforço, é esperado nos Estados Unidos e, falando um bom português, já deixou um recado para a torcida. Olá, aqui Joaquim, queria mandar um abraço a todos os torcedores do Botafogo. Obrigado pelas mensagens, estou muito feliz de chegar aqui no clube. Agora vou para Estados Unidos para conhecer meus companheiros,
estou muito ansioso de começar. Eu queria mandar um saludo a todos. Muito obrigado e vamos Fogão. Um abraço. Savarino irá direto para o país após defender a seleção venezuelana. Ontem, no primeiro treino em solo americano, outra contratação, o atacante Arthur Cabral, já foi a campo. Welcome to Canada. E é disso que o povo gosta, largada pro Grande Prêmio do Canadá. This is the Canadian Grand Prix. Max Verstappen no capricho do capricho. Agora sim, seleção brasileira. Vários pedidos do jogo aberto ontem. Vamos ganhar, vamos classificar. Brasil joga bem, entra em campo com raça, com vontade, com aquela energia que todo torcedor brasileiro espera e gostaria de acompanhar. E aconteceu. Estamos aqui celebrando hoje. Ah, mas é só o segundo jogo, tem muita história, 1 ano até a Copa do Mundo. Não tem problema. Já conseguimos a classificação e agora é pensar em evolução. Por isso, a gente vai desde o princípio. Ancelotti, aniversariante, viu o Brasil fazer 1-0 no Paraguai e deu tudo certo. Para transformar a festa a Ancelotti em uma festa de todos, não seria fácil. 46 mil vozes na Arena Corinthians. Os 66 anos do italiano estreando diante da nossa torcida, contra um Paraguai invicto a 9 rodadas. Em campo, um pouco de Ancelotti. Um Brasil ofensivo, sem guardar posições no ataque. Vinícius Júnior para Matheus Cunha, para Rafinha. Gatito pegou. Bruno Guimarães para Matheus Cunha. O cruzamento rasteiro e Vini Júnior. Faltou pouco. Pela esquerda, o goleiro paraguaio estava no meio do caminho. A ansiedade passava a ser uma adversária. E Vini Júnior estava pendurado e fez falta para segurar Enciso e amarelou. Não joga contra o Chile. E foi aí que nasceu a primeira boa do Paraguai. Enciso na cobrança, Alderete mandou para confusão e Cáceres quase abriu o placar. Precisava sair o nosso. Martinelli, uma das boas surpresas entre os titulares para Matheus Cunha. Outra novidade, a italiana. E ele perdeu. Não seria com facilidade. Rafinha pela direita, desarmado. Matheus Cunha apareceu para cruzar ali no meio. Vinícius Júnior apareceu. E enfim, aconteceu. Brasil 1-0. No aniversário de Ancelotti, o presente é de Vini Júnior, que ele tanto conhece, que tanto títulos deu dele no Real Madrid. Segundo tempo, Vini Júnior aceso, Bruno Guimarães cabeceou e ela subiu. Passou por Gatito, mas Cáceres salvou o Paraguai. O troco veio com Sanabria, atento, o Alisson não deu rebote. Bobeira brasileira, Júnior Alonso cabeceou com perigo. Uma chegada da nossa seleção, tentando o gol do alívio. Rafinha para o rebote de Gatito Fernandes e Martinelli não conseguiu finalizar. A última no mundo de gols perdidos foi de Bruno Guimarães, que recebeu de Rafinha. Gatito Fernandes espalmou. O placar não mudaria mais. 1-0. Eu destacaria 2 jogos sem sofrer gols. Acho que ele fez o principal, ajustou a casinha. A gente sabe que o time que quer ser campeão não pode tomar tanto gol igual a gente vinha tomando. Bueno, eu sou italiano, não olvidar que eu sou italiano. Bom, eu sou italiano. Não dá para duvidar disso, né? Eu sou italiano. Por que não tomou gol? Porque todos trabalharam bem. Atrás, no meio, hoje Casemiro e Bruno fizeram um esforço extraordinário. A frente também ajudou. Estou contente, disse Carlo Ancelotti. Em frente han ayudado mucho, entonces por esto, sí, estoy muy contento también. Ainda é só o começo de trabalho, ainda faltam ajustes. Mas é como diz Carlo Ancelotti, emoção e razão precisam jogar juntos. Aqui, a seleção brasileira jogou com a matemática. Com a vitória contra o Paraguai, o Brasil está garantido para a próxima Copa do Mundo, com 2 rodadas para terminar as eliminatórias.
Foram 73% de posse de bola e 2 jogos sem sofrer gols. E um começo sob o comando de Ancelotti e dos elogios a Ancelotti. O Ancelotti, ele traz estabilidade para nós. É um treinador que, de uma maneira muito simples, traz o peso dele, a importância dele dentro do futebol, traz isso para dentro do vestiário e isso é fantástico para a gente, né? Algo que durante esses anos foi muito difícil de se ter aqui dentro da seleção por vários fatores. Estamos muito contentes por la calificação, por el partido. Estou contente pela classificação, pela partida. Temos que trabalhar. Temos um ano para fazer isso muito bem. Era muito importante conseguir a classificação nessas 2 partidas e fizemos isso. Foi uma boa atuação. Creio que a torcida está contente, disse Ancelotti. Creio que a torcida está contenta. E o presente pro aniversariante, hein? Ele falou lá, inclusive passou no telão, que o presente que ele queria era a vitória, que não era dinheiro nem nada, até brincando lá. E, bom, muito feliz por dar esse presente pro Mister, que ele merece muito. O gol que manteve a escrita da única seleção que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. E estaremos lá outra vez. Primeiro a palpitar será João Pedro Sgar. Tô com um sentimento bom nesse jogo, Rê. Tá aqui, ó. 2-0 pra nós. 2-0 Brasil. 3-0 Brasil. Vai ser quase unanimidade, hein? 3-0 Brasil e amanhã a gente vai estar aqui rumo ao Hexa. 2-0 Brasil. 3-1 Brasil. Sai rapidinho. Na minha opinião, hoje o jogo será 2-1 para o Brasil. 6-3 pro Brasil. Tem gol do Romero. Amanhã eu não venho. A piada foi boa. Eu vou torcer muito, mas não vai ser hoje que o Brasil vai para a Copa do Mundo se classificar. 1-1. Vai acertar. Edu Dracena. Renata, 1-0 Brasil. 1-0 Brasil. 1-0 Brasil. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, debatendo sobre futebol. Acertou! Acertou! Gravou o placar! Parabéns, everybody. O Brasil ia pro ataque, falou assim, pô, não faz do gol não, fica 1-0 que eu vou levar. Mas também não toma gol, né? Não Melhor toma. assim. Gente, independentemente do placar, o Brasil fez o que se esperava e era obrigação. Venceu o Paraguai, que não perdia 9 jogos, é importante salientar, uma seleção que venceu a Argentina, que depois da Copa América se reencontrou, que vai estar na Copa do Mundo, é questão só de esperar a próxima rodada de eliminatórias, mas o Brasil deixou o torcedor satisfeito, mostrou volume de jogo, intensidade, os jogadores marcaram, chegaram junto, foram pra cima, defesa muito sólida, o meio-campo mais atuante. Foi bacana, fiquei feliz, Edu. Renata, você resumiu tudo realmente que aconteceu no jogo, né? O Brasil teve atitude, comprometimento, os jogadores, você via no semblante deles que eles estavam tranquilos para jogar, ao mesmo tempo com responsabilidade também, porque jogando dentro de casa, tentando vencer uma equipe difícil, o Paraguai é uma equipe muito difícil. Haja vista que ele tinha empatado 4 vezes fora de casa, não tinha perdido. Então, esse resultado tem que sim comemorar, porque a seleção brasileira já está nos dando mais confiança e acreditar mais nela ainda, porque são jogadores que a gente colocava e coloca muita confiança. Então a seleção brasileira, para mim, fez um bom jogo, não sofreu, os jogadores tentaram, né, se movimentaram, o ataque totalmente diferente, um ataque móvel, não tinha ninguém fixo, um estava do lado direito, do lado esquerdo, preenchendo o espaço. Então, parabéns pela seleção brasileira, pela vitória e pela classificação para a Copa do Mundo. Pois é, e a gente ontem até discutia qual vai ser o modelo de jogo que ele vai adotar. Não apenas as peças, mas como eles vão se locomover, como eles vão se distribuir em campo. E Cicinho, a gente viu que o articulador foi mais o Matheus Cunha, o Vini jogou até mais centralizado, mais na área. E aí, de um lado, o Rafinha, de outro, o Martinelli. E funcionou bem. Funcionou bem, Renata. O Matheus Cunha muito participativo, né? Deu aí assistências. Eu estava fazendo o jogo e
E o que a gente cobrava um pouco era mais a presença dele na área, né? Porque você via nitidamente que a seleção brasileira girava a bola de um lado para o outro do campo e os jogadores pegavam em condições, né? O Martinelli pegava em condições de fazer cruzamento e procurava sempre um homem de área e às vezes ele estava fora da área. Mas isso é com o tempo. O que nós temos que ressaltar é a evolução do Brasil nesses 2 jogos, muito consistente no sistema defensivo. Casimiro assumiu a responsabilidade ali. Fazia tempo que a gente não via um jogador da seleção brasileira dando um bicão e comemorando com a torcida. Então nós vimos isso na seleção brasileira. Essa empolgação, né? Algum momento também no jogo, até a seleção um pouco afoita nas jogadas, mas tudo isso é questão do tempo. O que deixa a imagem que fica é de uma nova seleção brasileira que logo mais vai ter um padrão de jogo aí para se tornar competitiva com as equipes europeias, aí, com as seleções europeias, porque o Brasil ganhou, beleza, classificou, mas ainda o nível não está compatível com a nossa seleção brasileira. Olha, o que fica bem nítido é que a questão do comando técnico já teve uma diferença. Dá para perceber não apenas nos resultados, mas acho que principalmente na postura dentro de campo, na montagem do time. As peças praticamente todas tiveram chances com outros treinadores, mas elas, não sei, alguma coisa está diferente. O clima da seleção, talvez o trabalho ainda muito incipiente, porque o Ancelotti vai ter 1 ano para poder organizar bem o time. Ronaldo, o que percebemos é que nessas eliminatórias, pela primeira vez em 2 rodadas casadas, o Brasil não tomou gols. Isso, boa. Eu vi o aquecimento também ontem do Tafarel com o Alisson, com o Hugo e com o Bento ontem também. Já é uma forma diferente de trabalhar. Achei legal. Diferente dos times, né, que eu via quando eu estava ali na Arena. E a importância da Arena na vida da seleção brasileira, né? A casa do povo. Né? Mais uma vez, a seleção brasileira cai ali dentro, vira um espetáculo e a torcida gritando vai Corinthians. Foi uma coisa de louco. Gritaram vai Corinthians, eu não entendi também. E eu acabei me pegando gritando vai Corinthians. Então, como vocês estão reparando, a seleção brasileira está empolgando sim o torcedor. E eu saí feliz ontem de lá. Mas eu confesso para vocês agora, sem brincadeira nem nada, que cada vez que o Paraguai atacava, não foram muitos ataques, mas os que aconteceram, eu ficava nervosa. O Brasil, quando ia pro ataque, eu me empurrava junto. Então, eu acho que esse sentimento que nós todos aqui somos torcedores de um time, temos essa paixão, esse amor, temos isso como premissa na vida. Agora, fazia tempo que eu honestamente não ficava dessa maneira. O jogo contra o Equador eu achei mais travado, mais tenso, mas esse de ontem eu esperava assim uma vitória do Brasil e ela aconteceu porque o Brasil lutou do início ao fim para que isso acontecesse. Renata, mas esse sentimento que você tem é o que nós brasileiros temos, porque, digamos, pelas feridas do passado, né? Isso, que o Brasil, boa. quando tinha dificuldades, era o que acontecia. O Brasil, vamos lá, não vamos... Imagine uma postura do Brasil de ontem, defensivamente, contra a Croácia na Copa do Mundo. Não teria perdido, em questões de minutos ali da prorrogação. E o Ancelotti está trazendo isso, está trazendo essa confiança novamente para o torcedor brasileiro. O quê? O Brasil, na questão de bolas aéreas, foi soberano, não perdeu. E era algo que nós sempre tivemos dificuldade, mesmo nas seleções brasileiras campeãs. Então, é um sentimento que ficou, essas feridas do passado, que o Ancelotti, ao pouco, está tirando isso. Você sabe que, na verdade, hoje, numa Copa do Mundo, são poucos jogos, você precisa fazer o resultado. Então, é diferente. Agora, o Brasil estava ontem buscando a classificação. Queria terminar essa data FIFA classificado para a Copa do Mundo, objetivo cumprido. Mas, às vezes, o Brasil tem que entender que todos os setores são importantes. A defesa, o meio-campo e o ataque. Não é só atacar. Não é só ir para cima do adversário. A seleção brasileira hoje ela precisa de equilíbrio e eu imagino que isso o Ancelotti vai buscar até o ano que vem. Equilíbrio, Renata, e competir. Eu acho que o Brasil ontem competiu. E se você via que as atitudes dos jogadores, quando perdia a bola, já tentava pressionar para recuperar a bola o mais rápido possível. Então isso acaba dentro do campo, entre os jogadores, trazendo uma confiança a mais para eles. Então isso a gente vê no Brasil. E é claro que ainda é muito cedo a gente falar da questão do Ancelotti, da questão mas tática. Mas é coisa do treinador também, né? É dele, mas eu acredito que a gente vai evoluir muito mais ainda, Ronaldo, daqui para frente. A gente já tem uma esperança. Então isso que é o mais legal. E vendo a atitude desses jogadores, cara, o que o Alex jogou o zagueiro foi impressionante, Renato. Na primeira vez dele na seleção brasileira nessa data FIFA. Para você ver como que é... para um jogador como ele não sentir a camisa da seleção brasileira. E quando apareceu o nome dele na convocação, lembra que todo mundo
Mas por quê? Joga na França, no Lille, que cara é esse? E o Ancelotti jogou contra ele com o Real Madrid, observou o jogador e a gente sabe que esse atleta foi ele que trouxe. Sim. A questão do treinador conhecer também os jogadores, né? A gente acha que não conhece, mas o Ancelotti, ele armou a seleção brasileira, todos nós achávamos o quê? Até na escalação que fez aqui, Matheus Cunha lá na área. Não, ele conhecendo como ele joga na Inglaterra, ele adaptou, você vai jogar onde você rende melhor, porque o posicionamento dele é de acordo com o que ele joga na Inglaterra. Ele não jogou lá no meio do zagueiro. E foi o mais participativo ali. Teve erros? Porque é tudo início, mas assim, a gente já viu uma evolução na seleção brasileira e nos enche de esperança, né, Renato? E o atleta fica confiante. Quando o treinador diz é você que vai ser titular, é você que vai jogar, já muda também, ele sabe que ele tem uma responsabilidade a mais. Eu lembro que quando acabou o empate lá com o Equador, muita gente criticou a estreia do Ancelotti ao longo do mundo, não é? Não apenas aqui no Brasil, mas em veículos de mídia esportiva importantes. Então aqui temos o Marca, não é? Já falando que o Vinícius, já tá até aqui a tradução. O Brasil mostra uma melhor versão diante do Paraguai, com o Vini que jogou muita bola e debutando, começando em casa, a primeira partida do Ancelotti aqui no Brasil. Aí falou que ele saiu, né, do jogo, foi substituído, sentindo dores, mas que não parece ser nada muito forte, que não deve ser um problema para o Mundial. Mas olha só, aqui eles valorizaram o Vinícius Júnior. E a mesma coisa a gente está mostrando, olha, Vinícius rescata a Ancelotti e a Brasil, ou seja, ele salva o Ancelotti e o Brasil. Essa foi o destaque. Porque o Marca é de Madrid, né? Então aí todo mundo com medo que ele fique machucado para o Mundial, não é? Aqui o Olé, já destacando a classificação do Brasil, dizendo que nós estaremos no Mundial do ano que vem. Sabem que tem uma rivalidade. A Argentina foi a primeira seleção a conquistar essa classificação. Tá faltando um S, o Cicinho. O Age dizendo que o Ancelotti mudou a cara do Brasil nessa vitória diante do Paraguai. E realmente eu achei mesmo o time mais bem postado, com o apoio da torcida, gramado melhor, jogadores depois de treinarem um pouquinho mais com o técnico italiano. Agora o jornal A Bola, o jornal português, não é, dizendo o seguinte: Brasil apurado para o Mundial na primeira vitória de Ancelotti, aí falando que o Uruguai precisa de um ponto ainda para buscar esse espaço. Então a gente vê que os comentários já foram mais positivos, os destaques do Brasil já apareceram de outra maneira e nada como vencer, nada como classificar para a Copa. E agora sim nós temos esse tempo de um ano para formar esse time, para dar mais condição, confiança, para que o Ancelotti se ambiente no nosso país e para que ele possa fazer o que já fez em tantos lugares. Um cara que ganhou nas principais ligas europeias, que tem uma carreira, um currículo. E ontem, Ronaldo, nitidamente, quem foi o maior do jogo, o mais comentado, o mais falado, que chamou a atenção? Ancelotti. Então, há muito tempo, os jogadores eles não ficavam no segundo plano. Era sempre, por que o Vini não jogou bem? Por que o Neymar não foi para a seleção? Por que o Rafinha? Sempre era um questionamento. Ontem não. Ontem, no jogo contra o Equador, o Ancelotti tinha os holofotes. E com 2 jogos, né, com praticamente uma semana e uns 10 dias de seleção brasileira, ele mudou a mentalidade dos jogadores, né? A gente percebeu isso. Ronaldo, ele é mágico. Não, ele não é mágico. Ele colocou na seleção brasileira que todo mundo quer ver. Garra, disposição, todo mundo trabalhando junto, em bloco. Ele mesmo falou na coletiva. Mas, Ronaldo, por que os outros não conseguiam? Porque ele tem algo diferente. Ele não é um dos 3 melhores treinadores do mundo hoje à toa. O cara sabe o que faz. E quando você paga muito dinheiro, quando você espera por alguém, quando você deposita confiança num treinador que tem essa magnitude, não em seleções, mas em clubes, em grandes clubes, é porque ele é diferente e eu acho que é um alerta para os nossos treinadores. Nós vimos também que o Dorival Júnior, numa competição que o Brasil estava, eles fecharam o grupo e deixaram o treinador de fora. E o Ancelotti é o seguinte... Você lembrou disso? Eu lembrei porque vi uma cena esse dia que ele estava tentando entrar e falar alguma coisa ali e o pessoal fechando aqui, falando... Ih, cadê o treinador? Tava lá do outro lado. O Ancelotti não, os caras vêm conversar com ele no banco e ele não senta no banco. Ele fica em pé ali, o jogo inteiro. Mascando chicletes. Outra coisa que eu fiquei de olho. Ele não vai lá no banco conversar. Quem quiser que vem conversar com ele aqui, ó. Ele tá no jogo. Então o pessoal olhar pra ele, ver a confiança. Aqui, pá, la espalda. Né, e o cara tem estrela, né? O Brasil, para classificar para a Copa do Mundo, precisava de combinações de resultado. E vieram, né, as combinações. Também. E vamos lá,
o Ancelotti, para finalizar aqui, Renato, o Ancelotti poderia estar na seleção italiana que está sem treinador, né? Graças a Deus, é brasileiro. O caminho veio para cá, não é? Agora, mais gols das eliminatórias. Equador também classificado para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu quero gritar gol, junto com o jogo aberto, eu quero gritar gol, gol. No Monumental de Núñez, a líder das eliminatórias com folga e já classificada para a Copa, a Argentina recebeu a Colômbia, que ainda briga por uma vaga. E os visitantes não se intimidaram e foram para cima dos donos da casa. Ainda no primeiro tempo, o Kevin Castanho roubou a bola e mandou para Luiz Dias, que invadiu a área, fez fila e marcou esse golaço. Com a bola na rede, o atacante do Liverpool assumiu a artilharia das eliminatórias, agora com 7 gols. Na etapa final, os argentinos ficaram com -1. Enzo Fernandes entrou com a sola na testa de Castanho e foi expulso. Só que mesmo com o Lionel Messi pouco inspirado, os hermanos se recuperaram. Almada recebeu de Palácios na entrada da área e chutou cruzado para deixar tudo igual. Argentina 1, Colômbia também 1. Na sexta posição, a seleção colombiana chegou a 22 pontos. E no próximo jogo precisa vencer a Bolívia para se classificar. No hubiera imaginado esperar a última fecha, ¿no? Pero las cosas se dieron así, con muchas circunstancias. Eu não imaginava ter que esperar a última data, mas as coisas aconteceram assim, como hoje. Esta equipe mostrou muita categoria com os melhores do continente, com o Brasil no Brasil, com o Uruguai no Uruguai, com a Argentina na Argentina, e isso me deixa seguro no grupo. É certo que primeiro temos que nos classificar, mas estou seguro de que faremos um bom Mundial. Por supuesto que hay que clasificar, pero estoy seguro que vamos a hacer un gran mundial. Quem já está garantido na Copa do Mundo de 2026 é o Equador. O vice-líder das eliminatórias com 25 pontos ficou no 0-0 com o penúltimo colocado Peru em Lima e vai disputar pela 5ª vez na história uma Copa do Mundo. Estou orgulhoso de ter um grupo que nos representa e representa o Equador para jogar em qualquer lugar. Somos a segunda equipe que mais ganha pontos fora. Estamos crescendo, somos uma equipe sólida, com muita entrega, estamos em segundo lugar. Somos um equipo muito sólido, com muita entrega, estamos segundo. Na 4ª posição, o Uruguai ainda não se classificou, mas está bem perto e mostrou confiança na vitória sobre a Venezuela por 2-0. A equipe comandada por Marcelo Bielsa abriu o placar no fim do primeiro tempo com Aguirre de cabeça. E na etapa final, Arrascaeta marcou um golaço de fora da área e fechou a conta. Já a Venezuela está na 7ª posição e, por enquanto, na repescagem. Na parte de baixo da tabela, duelo entre Bolívia e Chile em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude. O jogo mal começou e Diego Medina cruzou o rasteiro para Miguelito abrir o placar para os donos da casa. A Bolívia ainda ficou com -1 depois que Lucas Chaves atingiu um chute no chileno Urmazábal. Mesmo assim, o último colocado na tabela das eliminatórias não reagiu. Na etapa final foi o zagueiro chileno Sierra Alta, que foi para o vestiário mais cedo depois desse carrinho. No fim, Monteiro aproveitou o contra-ataque para garantir a vitória da Bolívia, a 8ª colocada, que encostou na repescagem das eliminatórias. Já o lanterna Chile, com apenas 10 pontos, não tem mais chances e está fora da Copa do Mundo. O técnico Ricardo Gareca não resistiu à queda e foi demitido do comando da seleção, que fica de fora de um Mundial pela 3ª vez seguida. Olha quem está lá ao vivo na Carolina do Norte, acompanhando tudo sobre o Palmeiras, que está se preparando para a Copa do Mundo de Clubes. Gabi Guimarães, seja bem-vinda, um excelente trabalho, uma ótima jornada e traga os detalhes aqui no Jogo Aberto. Estamos todos curiosos. Tudo bem, Gabi? Oi, Rê, pra você um ótimo dia. Tava esperando o seu bom dia para devolver com um good morning, já que estamos em terras americanas. O Palmeiras faz neste momento aqui na cidade de Greensboro, que fica na Carolina do Norte, no leste dos Estados Unidos, a segunda atividade de preparação para a estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu vou sair da imagem nesse momento para vocês curtirem um pouco a cidade, que é calma, é pacata, tem pouquíssimos habitantes, é uma cidade conhecida por receber realmente universitários. E o Palmeiras
Palmeiras, ó, nesse cantinho aqui, ó, do meu lado esquerdo, faz um treino neste momento na Universidade da Carolina do Norte. Relembrando a programação do Verdão, neste Mundial de Clubes, vão ser 2 jogos em Nova Jersey e um jogo em Miami. E a cidade de Greensboro foi escolhida para ser a sede do Palmeiras por estar no meio do caminho. Então é só pegar um avião de 1h e meia e o Verdão já chega para essas partidas. Nesse momento o Palmeiras está treinando e a gente pôde acompanhar os 15 minutos iniciais, uma raridade no futebol hoje em dia, um sonho de todo repórter. E ainda ouvimos o técnico Abel Ferreira, que como um garçom português, apresentou-nos o cardápio do treino de hoje. Vamos ouvir Abel Ferreira. Hoje de menu temos ativação, uma circulação tática ofensiva com finalização, setorial ataque-defesa, ok, jogo competitivo e bola parada. Está bem? Obrigada. Tá bem, Abel. Eu que sou repórter da Geração Pandemia, acho um sonho ouvir o treinador contando detalhes, mostrando pra gente. E nesses 15 minutos, vocês podem acompanhar imagens agora também. A gente ficou de olho no Paulinho. E por que no Paulinho especificamente? Porque ainda no Brasil, lá na Academia de Futebol do Palmeiras, o Paulinho vinha fazendo atividades na parte interna do clube, fazendo um trabalho de reforço físico mesmo. Mas aqui, nos Estados Unidos, ele tem participado das atividades em campo. Foi assim hoje e está sendo... Aliás, foi assim ontem e está sendo assim hoje também. Lembrando que o Paulinho passa por um processo de reforço físico, porque ainda sente dores na canela por causa daquela cirurgia que fez no final do ano passado. A tendência é que ele não apareça entre os titulares no primeiro jogo do Palmeiras, que vai ser contra o Porto no próximo domingo. Uma última informação para a gente fechar, fazer bonito aqui nos Estados Unidos. O Palmeiras tem 8 desfalques nesse momento, que são os jogadores que estão com as suas respectivas seleções, vivendo essa data FIFA, fechando essa data FIFA, e eles chegam aqui em Greensboro na noite desta quarta-feira, acompanhados pela dona do jato, pela dona do avião, a Leila Pereira. Eles vão chegar aqui à noite na Carolina do Norte e aí sim Abel Ferreira vai poder contar com o grupo completo. Como eu disse, o primeiro adversário é o Porto e quem conhece muito esse time é o Felipe Anderson. Então vamos ouvi-lo agora sobre esse adversário e a honra, o privilégio que é estar numa Copa do Mundo de Clubes. Nós agradecemos, o Palmeiras sempre, porque nos proporciona tudo que nós precisamos para desempenhar um bom futebol, para nos preparar para as competições, para cada jogo e ver essa estrutura montada como se estivéssemos na nossa sede. É algo incrível e que nos deixa muito felizes e motivados para buscar cada dia mais estar preparados para poder buscar a vitória. Estar em uma competição assim com todos esses grandes clubes e o Palmeiras chegando com toda essa força. Nós ficamos com uma expectativa lá em cima, ansiosos para o primeiro jogo, para estrear na competição, mas confiantes, focados no trabalho que está sendo feito e nos preparando a cada dia. Enfrentei o Porto pela Lazio, depois de ter saído de lá, e novamente nos encontraremos, mas creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, é uma equipe muito grande também, e será um jogo de 2 times que são acostumados a vencer, 2 times que vão buscar a vitória a todo tempo. Respeitaremos muito o Porto, mas buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é isso o espírito do Palmeiras, é isso que nós queremos, e vai ser bom rever alguns amigos que ainda estão lá, vai ser sempre um prazer. Tem que ser assim, Felipe Anderson. Gabi, aproveita bastante. Amanhã a gente se reencontra aqui no Jogo Aberto, sabendo todas as informações do Palmeiras. Estamos empolgados com essa Copa do Mundo de Clubes. Aproveita, bye bye, thank you. Kisses. Back to you. See ya. Bom, e agora? O que é isso, Edu? Essa aqui é a camisa que o Palmeiras vai jogar contra o Inter Miami. Mas que soberba, hein? Que vai ganhar e do você Messi. já recebeu a camisa? Já, claro. Não, e é soberba, eles já estão contando com o título mundial lá, estrelinha. Ó. Isso que é soberba, hein? Você vai ganhar do Messi, Já, viu? Eu ouvi um vai ganhar do Messi. Vai ter duas, aqui. Cicinho. Essa aqui é a primeira, vai ter a segunda. Você entendeu? É a segunda, vai ter. Já fez até a camisa amarela pra falar que amarelou. Fica até, olha, camisa linda. Só o time que vai estar no Mundial tem essas bonita camisa, bonita camisa. Não, a camisa é linda e o que eu tô percebendo é assim, os dois aqui secando violentamente e o Edu empolgado também na mesma proporção. Nesse Mundial não precisa secar. Fica tranquilo. Ó, domingo, vou te dar um presente sexta-feira. Pra você, pro O Palmeiras no Mundial não precisa nem secar, é só soprar assim, ó. Vou trazer controle remoto
e secador para eles. Bom, agora outro Mundial que está garantido é a Copa do Mundo do ano que vem, participação brasileira, estaremos lá. E ficou difícil eleger o melhor em campo ontem. Quem será que foi o grande personagem? Acho que o meu voto vai para o Ancelotti. A primeira imagem da noite foi inesquecível. Frase que valia quase como um convite para a festa de aniversário de Carlo Ancelotti. Palavras que poderiam ser também um prenúncio do que estaria por vir. E o comandante, acredite, preparou cada detalhe. Vestido com um traje social, Carleto fez as honras de um bom anfitrião. Para colaborar com a festa, mandou o Brasil para cima. 4 atacantes contra o Paraguai. Coragem com o equilíbrio que só os grandes treinadores têm. Dá uma olhada. Calmo, tranquilo, nem parecia que estava valendo vaga antecipada à Copa do Mundo. Os convidados mais conhecidos do chefe pareciam afinados. O ingrediente que ele mais gosta, a atitude, não faltou. E além da atitude, sobrava talento para uma das novidades que Ancelotti resolveu escalar contra o Paraguai. Martinelli, pela esquerda, azucrinou a defesa adversária. E Matheus Cunha, outro que ganhou vaga no time titular, mostrou por onde. No final da etapa inicial, ganhou e serviu o Vini Júnior. Ganhou jogada, vai ser o Vini Júnior, tocou! Do Brasil! O primeiro gol da era Ancelotti tinha que ser dele. Na comemoração, o abraço de velhos amigos. Imagem que lembra o Real Madrid e enche de esperança a seleção brasileira. A lembrança que a noite do aniversário de Ancelotti vai deixar é a da classificação à próxima Copa do Mundo, com 2 rodadas de antecedência. Não que todos os problemas estejam resolvidos, longe disso, mas a certeza de estar no Mundial é a tranquilidade necessária para seguir o baile. Estamos muito contentos por a calificação, por o partido. Obviamente temos que trabalhar, temos um ano de tempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos 2 partidos. Lo hemos hecho con una buena actuación. Creo que a torcida está contenta. Acho que um jogo controlado. Acho que o mais importante, jogo controlado. É uma posse de bola muito agressiva, jogadores agressivos. E outra vez, volto a falar, sem sofrer gols. É uma coisa que já estava... Eu estava tocando já no vestiário e acho que nós conseguimos 2 jogos sem sofrer gols. 2 jogos, uma vitória e um empate, 4 pontos. Suficientes. Nenhum gol sofrido. Evolução. Até setembro, os próximos jogos das eliminatórias, Ancelotti terá tempo para pensar no time, aprender o português e, acima de tudo, ser abraçado ainda mais pelo povo brasileiro que agora ajudou a garantir em mais uma Copa do Mundo. No ritmo da classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, estamos garantidos e agora é pensar em evoluir, melhorar o time, organizar e adaptar o treinador. Outra perspectiva. Bom, mas quem vai falar muito sobre seleção é o nosso time Jogo Aberto. Começando por ele, pé quente, arrebentou lá na Arena do Corinthians, João Pedro Sgarbi. Boa tarde. Uia! Não deu certo, não. É, o fôlego tá mais ou menos, hein? O Capelani estava melhor ontem. Nossa, chamando lixo. Um beijo, Rei, pra você, pros meus amiguinhos, telespectador. Brasil na Copa. Isso que importa, não é? Tá bom, Brasil na Copa. Sgarbi, um sucesso no meio da multidão. Ronaldão, você deixou seu coração e sua voz ontem lá também, na Arena do Timão. Muito frio, né? Aí o pessoal começou lá pra gritar lá, vai Corinthians, no meio do jogo. Eu falei, meu Deus do céu, será que o Corinthians vai entrar daqui a pouco? Ô, tinha bastante São Paulino lá ontem, viu? Tinha bastante São Paulino. Você viu? Vi, conheci vários. Mas o lá. corintiano que tava lá, o Hugo não jogou, mas o Romero entrou e graças a todo mundo não fez o gol. Quase. Ulisses
Ulisses Costa, você ao contrário, estava lá narrando o gol do Vini Júnior, feliz da vida, trabalhando muito e celebrando a seleção. Graças a Deus, a seleção melhorou, não é espetacular. O Paraguai tem nas grandes vitórias. Dá uma boa tarde especial para aquele que torce contra o Brasil, torce contra o futebol de São Paulo, torce contra todos. Boa tarde, Capelães. Oi, Capelinha. Olha o Capelinha aqui, ó. Ó, você tá sem áudio, a produção informa que o seu áudio está ruim. Você vai ter que repetir tudo daqui a pouquinho. Não, não perderam nada. Capelinha, segurou o Brasil classificou, Capelinha. Eu vou traduzir. Os dois juntinhos, Cicinho. Já vai morder o Cicinho. Nada de bonitinho, não. Eu vou traduzir o que ele falou. Chupa, Capelano. Cicinho, por favor, tenha a honra de apresentar aquele que está ao seu lado, porque hoje ele está a caráter. Que isso? Doutor Fenômeno Marco Aurélio Cunha. Canarinho Pistola. Canarinho Pistola. Canarinho Pistola veio, pô. Boa tarde. O Canarinho Pistola tá aqui, feliz, porque o que seria do Brasil sem ir a uma Copa? É impossível acreditar no Brasil sem estar numa Copa. Então é para comemorar assim, fazer um grande trabalho no futuro. Ancelotti, boa sorte, parabéns pela classificação. E agora, Chico Garcia. Deu tudo certo, Chico. Vamos pra Copa e o Brasil merece elogios. Merece. Que diferença faz um técnico? Nossa, já. Meu Boa, Deus. Chico. Que diferença um treinador, temos um time. Pra quem torceu contra. Quem torceu Azar contra? de quem torceu Quem contra. torceu contra? Quem torceu contra aqui? Eu não sei. Viu? Quem torceu contra, Rê? Esse menino, vamos colocar aqui. Não tem fila? Vamos colocar Esse menino tem algum problema, esse Eu não menino, sei, eu acho que ele nasceu na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, em outro lugar. Não é possível, em outro território. Mas quantas vezes que eu não falei aqui que eu torço, mas eu enxergo a realidade. Até porque eu vou falar uma parada, uma sublinhadinha aqui. Eu gosto de ficar geralmente por último para analisar a seleção, porque eu gosto de ver de camarote o complexo da vira-latagem do nosso país. Depois eu vou falar sobre Nós isso. vamos fazer fila pra bater em você hoje. Vira-latagem mesmo. Vira-latagem. Você parece um bulldog pra falar em vira-lata. Daqui a pouquinho, Everton Bulldog. Guimarães. Agora, Carlo Ancelotti, aniversariante que recebeu a classificação para a Copa do Mundo. Carlinhos vai estar. Creo que ha sido un buen partido, muy bueno la primera parte, el equipo ha jugado bien con balón, ha controlado bien el partido, obviamente hemos sufrido un poco porque Paraguay es un equipo sólido, hemos bajado un ritmo un poco en la segunda parte, pero en general el partido ha sido muy completo, muy bueno. Era muy importante cerrar la calificación con estos dos partidos, lo hemos hecho con una buena actuación, creo que la torcida está contenta. La idea era de meter un poco más de energía enfrente con Martinelli. Martinelli se cambió la posición con Vini. Cunha nos ayuda mucho en la salida de balón, el control del juego. Cunha, Martinelli, Rafinha. El equipo ha combinado bien. En banda derecha, Wanderson ha empujado mucho. Hemos tenido oportunidades. Hemos jugado bien. Por esto estoy contento. Yo soy italiano, no olvidar que soy italiano. No, este equipo, ¿por qué no ha encajado gol? Porque han trabajado bien todos. Han trabajado bien atrás. Los medios, en el partido de hoy, Casemiro, Bruno, ha hecho un esfuerzo extraordinario. Enfrente han ayudado mucho. Neymar ha venido hoy al hotel, lo hemos saludado. Le hemos dado un abrazo. Cuando estará bien, Neymar puede jugar en cualquier sitio del campo. Si tenemos que imaginarlo en el partido de hoy, podía ser en la misma posición que ha tenido Cunha, eras como de número 10, y en esta posición él podía ser muy, muy peligroso. Ulisses Costa, quero saber de você, qual foi a sua avaliação da seleção brasileira pela classificação, pela vitória e pela postura em campo? Olha, em relação à seleção brasileira, eu vi uma seleção que a gente entende taticamente, né? Então fica muito mais fácil de você até narrar futebol. Você sabe, com exceção do Cunha, do Matheus, que teve liberdade para fazer o que quisesse e foi muito bem. Foi muito bem.
Ele ficou solto, hora na esquerda, hora na direita. Teve momentos que vinha para a zaga, aquela coisa toda. Eu passei uma situação muito difícil depois do jogo ontem, eu queria dizer aqui, porque o Capelanes deu um trabalho danado, entrou em depressão profunda, porque ele queria a seleção fora da Copa do Mundo. É o sonho da vida dele, arrebentar com o futebol brasileiro. E aí o que acontece? Tá comigo aqui. Oi, boa tarde, Capelanes. Não é só hora de falar ainda, pô. Então o que acontece? Não é só hora de falar, Capelanes. Em relação a treinador, ok, indiscutível, a gente sabia que isso aconteceria pelas qualidades que o Ancelotti tem. Mas assim, o que falta à seleção brasileira, que me deixa muito preocupado, é o talento individual que não apareceu ofensivamente. O cara que pega a bola, que dribla 1-2, faz um golaço. Neymar. Eu vi... o Neymar é esse cara para fazer isso, a gente sabe disso. Mas ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa do Vini, ele precisa do Rafinha. Eu vi um Rafinha sem aquela qualidade que a gente vê ele jogar no Barcelona. Aqueles problemas que a gente Mas o vem adversário batendo, muito né? fechado não dificultou Sim, isso mas, também? O Paraguai, em momento algum, partiu para o jogo. Sim, dificulta, mas o talento individual quebra essa barreira de marcação. A gente está acostumado a seleção brasileira enfrentar equipes fechadíssimas. Mas quando você tem um talento individual, você consegue quebrar essa barreira. Com 2, 3 dribles, com 2 dribles, um drible certo. Então isso não aconteceu ontem, eu fiquei um pouco preocupado, mas acho que o Ancelotti vai dar conta disso aí. Chico Garcia, você também ficou preocupado, assim como Ulisses? Gostou da atuação? Quais são os pontos a se destacar ou até a criticar? Eu acho que tem ótimas notícias, na data FIFA, inclusive, e algumas ponderações, evidentemente. Individualmente, eu acho que eles ainda estão devendo, o Vinícius Júnior e o Rafinha, que jogou ontem. Sim, mas aí o que a gente precisa compensar no coletivo, que era algo que não existia. Aí ontem ele foi corajoso, né? Até porque era o Paraguai, jogava em casa, tem um contexto, não era a Argentina no Monumental de Núñez. O 4-2-4 funcionou, mas por que funcionou? Exatamente por essa mobilidade toda. A gente estava tentando aqui prever o que poderia acontecer, né? Rafinha por dentro, não, jogou pela direita. O Martinelli, que eu achei que daqui a pouco jogasse pela direita, jogou pela esquerda auxiliando o Vini também caindo por dentro. O Matheus Cunha foi o cara que confundiu completamente a marcação, porque é isso, uma defesa fechada, não adianta deixar um centroavante enfiado lá no meio dos zagueiros. Não tem como. Então esse cara tem que sair da área, ele puxa a marcação, ele roda, o gol é uma assistência dele por uma jogada que ele acredita. Então, assim, muitas coisas positivas, especialmente nessa movimentação do ataque. Agora, para mim, o grande jogador a se destacar ontem, eu sei que as pessoas às vezes torcem o nariz para ele, foi Bruno Guimarães. Furacão, né, velho? O Casemiro protegeu a defesa e acho que se afirmou como titular, mas o Bruno Guimarães, cara, ele fez assim, ele desarmou, ele pisou na área, ele finalizou. No Newcastle ele é meio um faz-tudo, né? E na seleção, vejam como o coletivo atrapalha. Ele não conseguia, ele era um carimbador de notas, um cara burocrata lá, que tocava de lado e não conseguia desenvolver o jogo dele. Ontem foi a melhor partida dele com a camisa da seleção, sem falar no Alex zagueiro. Então, muitos pontos positivos. E olha, Renata, em, 3, 4 treinos e 2 jogos do Ancelotti. E o Bruno Guimarães, se não fosse aquela bola que o Cáceres, o lateral paraguaio, tirou já praticamente no gol, teria feito Aí a gente já fala, nossa, olha o Bruno Guimarães, jogou muito e ainda fez gol. É isso. Não é? Então, realmente evoluiu muito, até do que apresentou contra o Equador, que ele não fez um grande jogo. Agora, a Capelanes pode se manifestar também. Não pode chorar, né? Porque assim como se critica, tem que elogiar também quando é merecido. Não, eu sou justo. E eu vou falar. E aqui está um brasileiro. Inclusive, vim aqui de verde em homenagem ao Brasil que está na Copa. Mas agora eu vou dar só uma pequena sublinhada, porque é o seguinte: aqui é um debate. Mas eu sei que eu vou falar algumas coisas aqui, o pessoal fica falando em cima. Não, é a sua opinião. Não, é minha opinião. Liberdade, é isso aí, é minha opinião. Então prestem atenção. Né? Eu não vou criticar o Ancelotti aqui, porque eu seria até injusto. Não seria correto. O cara acabou de chegar, menos de um mês de trabalho, 2 jogos, poucos treinos, nem praticamente conseguiu convocar. Pois é. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: esquece o Ancelotti. Mas eu quero fazer aqui um refresco e colocar aqui um temperinho na sua cabeça, você que é nosso internauta, telespectador, está acompanhando o programa. Se fosse o Dorival, que tivesse terminado um jogo ontem, em casa, contra o potente Paraguai, com 4 zagueiros? E se fosse o Fernando Diniz que tivesse terminado a partida como Beraldo de lateral esquerdo? São algumas coisas que eu queria colocar para que a gente possa debater. Porque como é o Ancelotti, como tudo é mais bonito da Europa e tal, a gente tenta contemporizar. Eu não vi esse recital que você falou. O Brasil fez um primeiro tempo, obviamente, totalmente ofensivo, porque o Paraguai se fechou. E, quando alguém pega a Argentina, como é que joga? Contra a Argentina, jogam para trás. A gente, vocês analisaram aí a Nations League?
Portugal, Espanha, França, a gente está muito distante, infelizmente. E o Brasil, no segundo tempo ontem, fez um jogo muito ruim. Não conseguiu criar nada. Sobretudo, o gol que o Brasil faz não é uma jogada construída, porque o Brasil pouco construiu. É uma jogada de acreditar e, consequentemente, o gol marcado. Então, o Brasil não tem condições hoje, infelizmente, de arquitetar jogadas. Se você analisar a partida, a Argentina empatou com a Colômbia 1-1 em casa. Mas a Argentina já está no primeiro turno. Mas a Argentina está classificada há mais de 2 meses para a Copa do Mundo. Se você analisar a partida... E a Argentina é atual campeã do mundo. Cadê o resto do argumento? O único que torceu contra o Brasil no Brasil foi você, entendeu? Você tinha dúvida. Eu não torço contra. Eu só sou realista e não fico na bancada da pachecada. Eu analiso como um gol do futebol aqui. Se você acha que o Brasil jogou bem ontem, eu tenho uma outra forma de enxergar futebol. Porque o Brasil é a única seleção do mundo a ir em todas as playllists. Entendeu? Argumento saudosista. Qual é a nota? Vamos lá rapidinho. Nota do segundo tempo. Qual foi o último jogo que você lembra que o Brasil jogou bem? Nossa, faz melhor que ontem. Faz um tempasso. Então, aí é que tá. Ontem, qual era o objetivo? É sempre assim, com a seleção brasileira é o seguinte... Qual o objetivo? Classificar. Classificamos. Mas aí é o seguinte, não jogou bem. O segundo tempo. O Brasil se matou no primeiro tempo. O Brasil fisicamente se entregou. O Brasil fez o adversário ficar ainda mais encurralado. Ele gosta de jogar atrás. O Cicinho falava sobre isso. É defensivo. Mas o Brasil também colaborou e muito no primeiro tempo. No segundo tempo cansou, fez algumas trocas. Mas o objetivo foi conquistado. Vencemos. Estamos na Copa, agora é trabalhar com calma. Mas o espetáculo que você pediu, você estava lá ontem, você viu o espetáculo? Não é uma seleção bobinha, era uma seleção que não perdia 9 Mas o Sgarbi... Ganhou da Argentina que você citou, o Paraguai ganhou da Argentina. Mas o Sgarbi e o Chico pediram um espetáculo. Você estava no estádio ontem, você viu o espetáculo? Eu não vi o espetáculo. A gente estava sofrendo contra todo mundo. Chico, eu vou falar um negócio que eu vou me arrepender profundamente. Então não fala. Eu concordo com o Capelani. Sgarbi, vem aqui. No quê? Não, é uma tecla que eu vinha batendo também. Eu tô muito animado com o Ancelotti, muito animado. Mas a curto prazo, que foi agora esses 2 jogos, para mim fica muito claro de que a grande responsabilidade na seleção não era do treinador. Não era do treinador. Claro que ele tem pontos positivos, tá? Pontos positivos. Ele a zaga... mudou o time, o Chico. Sgarbi. E o segundo tempo foi bom, né, Chico? A zaga foi ótimo o segundo tempo. A gente estava sofrendo contra todo mundo. Ô, Chico, tá bom, mas sofreu não é da mesma forma. O que eu tô dizendo, eu não vou... Não sofreu nenhum gol em 2 jogos. Equador e Paraguai. Eu não vou... Calma, dá uma Mas, segurada, gente, Chico. 2 seleções que estavam na frente do Brasil. Vocês esqueceram da realidade. Incompetência nossa. Meu Deus do céu. Se o Ulisses, se a sirigaita do Ulisses, a sirigaita de deixar falar, obrigado, para de falar, pô. Não, é que você tá concordando com o Capelani. Fica quieto, você me trata mal, porque eu sou português, você não gosta de português. Por isso você me trata mal. O que eu quero dizer é assim, fica muito claro de que quem esperava assim, pô, vai mudar treinador, a seleção brasileira vai, nossa, agora vai virar o Real Madrid. Não, calma. O trabalho dele tá começando agora e era uma expectativa até que eu tinha de que o Ancelotti ia chegar, fazer a seleção jogar e tal. Calma. Ele tem jogadores muito bons na seleção, tem pontos positivos pra falar, que aí eu acho muito importante. Esse Alexandre, o zagueiro. Imagina aqui que ninguém conhecia a fundo o Alexandre, assim, de nossa, é um grande... Não. E o Ancelotti provavelmente conheceu ele num jogo do Real Madrid contra o Lille. Um jogo que ele jogou muito bem, o Ancelotti gostou. E ele deitou a história de vida desse cara também espetacular. E pra mim foi a grande surpresa desses 2 jogos. O cara, Marquinhos também, ali ao lado dele, Marquinhos, um cara que foi questionado também de que vinha de um ciclo e tal. Cresceu. Champions League, então são pontos positivos. Casemiro, ninguém mais falava de Casemiro na seleção. O Ancelotti traz o cara, foi também um ponto positivo. Então tem esses pontos. Mas é a calma que... Então o problema não era treinador? Olha Chico, tudo que ele fez. Fica quieto que eu tô falando. Mas olha tudo que ele fez, você está se contradizendo, irmão. Você o problema não era treinador, aí você enumerou 10. Mas o quê? Então quer dizer que se o Brasil vencesse ontem por 3-0, você estaria aqui se ajoelhando nos pés dele, é isso? Mas o que eu quero dizer é assim... Ela fez uma revolução. Ô, Chico, fala você. Fala você. Eita, é que você tá se contradizendo. Deixa eu dar um calmante aqui pro meu contraditório. Você não quer deixar eu terminar de falar? Concordo com o Chico. Garoto contraditório. Finalizando aqui, se as 2 sirigatas deixaram eu terminar. Garoto o que eu quero dizer assim, contraditório. é um processo, tem pontos positivos. A seleção brasileira não tá dando show, que talvez eu esperava também, errei. E é isso, cara. Só que vamos pra Copa do Mundo e na Copa eu tô confiante. Esse é o que eu quero dizer. Um abraço. Na Copa eu tô confiante. Contraditório, velho. Peraí, mas olha só. O Cicinho Cicinho vai falar sobre isso. O Sgarbi disse que o Ancelotti trouxe um zagueiro que nunca tinha estado na seleção e foi ótimo. Foi ótimo. O Casemiro voltou pra seleção. Todo mundo elogiou o Casemiro. Wanderson e Alexandre eram duplas? Eram laterais de dupla jogando na seleção? Não.
O Bruno Guimarães tinha companhia do Casemiro? Não tinha antes, não é? Ah, vai colocar o Martinelli, vai ser uma desgraça, que absurdo, como que o Martinelli vai ser titular? Jogou bem, não foi? O Matheus Cunha, todo mundo diz, vai jogar em que posição? Foi o articulador da seleção brasileira. Deu certo ontem? Deu Isso certo. É o quê, Renata? O Rafinha voltou. É o o Rafinha não jogou sua melhor partida pela seleção, mas foi péssimo, foi nulo. Olha o gol do Brasil, como é que sai. E aí, eu acho o seguinte, é começo de trabalho. Lá na Copa, se ele fizer um jogo ruim, se a seleção não render, se o trabalho não evoluir, a gente pode... Mas como é que vai criticar em 2 jogos do cara? Não, mas, há 2 segundos, eu não tô criticando. A única coisa que eu quero dizer é que teremos que ter paciência. Teremos que ter paciência. O cara tá começando agora a treinar. Lógico, eu tava esperando ontem, por exemplo, espetar nossa seleção. Então por que mas você concordou comigo? Mas eu não tô impaciente. Você concordou comigo. Eu tô criticando que você concordou comigo. O Capela só acreditou. Agora ele tá falando que não tá arriscando. Eu concordo quando o Capela fala de que a grande responsabilidade, no modo geral, não era só treinador. Não era só treinador. Agora vamos ver se o Ancelotti, com o tempo de treino que ele vai ter, vai conseguir fazer a questão é a seguinte, de que maneira nós vamos analisar o futebol? Show. Se você falar que a seleção brasileira não deu show, ontem a seleção brasileira deu show na vontade, deu show na maneira defensiva. O Brasil fez o gol dando show, sabe de que maneira? Pressionando o adversário, pressionou lá na frente, coisa que não fazia. Isso é show. Isso show de vontade. Exatamente. Isso é uma postura do treinador. O Brasil deu show defensivamente quando se posicionou contra o Equador para não sofrer. Então o Brasil deu show ontem. Então o Brasil deu show ontem. Isso não for show. Brasil deu show ontem, Cicinho, então. A mão do treinador, nós não sabemos o que é. Nós sabíamos que todo mundo está esperando que o show do Vinícius Júnior, pegar a bola, driblar 8, fazer gol. Não é dessa maneira. Então, e outra, pegaram a seleção brasileira e fizeram aqui, toma Ancelotti, devolva a credibilidade para a seleção brasileira. E o Ancelotti fez isso em 2 jogos. No entanto, que nós estamos falando aqui, uma seleção que classificou para a Copa do Mundo e que vai hoje procurar uma equipe competitiva para jogar de gol. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Então é um show. Do Mundo, a seleção que mais deu show em história de Copa do Mundo foi de 82 e não ganhou. Mas eu preferia ser surdo que ouvir isso. Marco Aurélio Cunha, você ainda não se manifestou. Também estou curiosa para acompanhar o que você percebeu da seleção ontem. Olha, todo mundo tem um pouco de razão aqui, né? Alguns com mais excesso, outros com menos. Mas eu vi uma seleção organizada, mais uma vez a ação defensiva perfeita. Quando fala do Beraldo entrada de lateral esquerdo, lá pelo lado esquerdo, ele entrou, parecia um veterano jogando, uma simplicidade na saída de bola. Ou seja, são opções que o Brasil está encontrando. A zaga está muito boa. Bruno Guimarães me surpreendeu, não esperava tanto dele. Foi um jogador que construiu, destruiu, finalizou. Casemiro, capitão, né, no sentido figurado, porque é o Marquinhos, mas é o capitão daquele meio-campo. Acho que o Vinícius Júnior está jogando muito a bola no fundo o tempo todo, buscando velocidade, perdendo a bola na velocidade. Ele precisa trabalhar um pouco por dentro também. Eu acho que isso o Ancelotti logo vai perceber. Ele está insistindo muito na jogada individual, no mano a mano, e ele tem habilidade para fazer mais do que isso. Matheus Cunha circulando pelo campo todo ali como um atacante, um falso 9, um ponta, um extremo. Foi muito bem também, vai ser muito útil. Então o Rafinha um pouco abaixo do seu potencial, mas eu achei que a seleção é um time. Falta ser seleção. Então ontem ele arrumou um time para trabalhar, para depois virar uma seleção durante a Copa do Mundo. Olha... Everton Guimarães, boa tarde para você. E aí, qual foi a sua percepção do jogo do Brasil? Viu evolução? Tem algo positivo? Tem crítica? E aí, Everton? Renata, vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui, e o exemplo que eu dei, eu tracei um paralelo com, por exemplo, o seu comando aqui no programa. Ai, tá puxando o saco, não preciso. Estou aqui desde 2013, nunca precisei fazer isso para exemplificar o que vou dizer agora. Quando tem uma Renata fã no comando, fica mais fácil para todos nós do lado de cá. Passou o Diniz, anos-luz abaixo do Ancelotti. Passou o Dorival, anos-luz abaixo do Ancelotti. E o nosso melhor trabalho, que foi do Tite, está muito inferior ao trabalho do Ancelotti. Ponto final. Então, em 2 jogos, o Ancelotti, sem dar várias sessões de treinos, com base em conversa, em posicionamento, falamos aqui ontem, até num papo do Elia, né?
chegou para ele a informação de que ele vai criando situações, porque nessa situação você faz isso, nessa situação você faz isso, criando situações de jogo. E aí, com muita conversa, ele mudou a seleção da água para o vinho. Ah, é babação de ovo, é oba-oba e tal. Não é. É só não ver quem é cego, ou quem não tem, ou quem tem má vontade. O quanto ele mudou a seleção, mas ele mudou principalmente em coisas que nos faltavam. E o que nos faltava? Competitividade e intensidade. Ele falou isso na coletiva pelo menos umas 3, 4 vezes ontem. Competir e ter intensidade. Além disso, organização. Ele organizou a defesa. E muito. 2 jogos sem sofrer um gol. Esse Paraguai ganhou da Argentina, você destacou agora há pouco. E nós jogamos no primeiro jogo dele contra o Equador, na casa dos caras, na vice-liderança das eliminatórias. Seguramos o 0-0 e tá tudo bem. Que nos bastou para chegar aqui e ganhar o jogo ontem por 1-0, mas eu acho que produziu para fazer 2-3. E aí agora os caras querem show. Quem tá dando show? Ah, a Espanha, ok, perdeu na Liga das Nações para Portugal, que não estava... Tudo bem, Portugal está organizado e tal, mas não era favorito. Os 2 favoritos fizeram as semifinais, Espanha e França. Então, quer show? Aí traz o Ancelotti, quer cobrar dele que a seleção dê show. Nós não temos jogadores que vão entrar em campo e darem show. E outra coisa, o espaço será reduzido cada vez mais para o Vini, o espaço será reduzido cada vez mais para um jogador como o próprio Estevão, o Rafinha por dentro ontem eu gostei, sistema defensivo mais sólido, as laterais burocráticas mas funcionaram e a linha de frente funcionou, o jogo está ganho. O Ancelotti ontem escancarou o quanto ele está muito à frente dos nossos treinadores e de todos os outros treinadores de outras seleções. Muito obrigado. Não é à toa que ele está entre os melhores. Gente, 3 melhores técnicos do mundo, ele está lá. Cara, Ancelotti é nosso hoje. E falou o nosso Lancelotti. Agora estamos na internet com a seleção brasileira classificada para a Copa, segunda partida no comando do Ancelotti, primeira aqui no Brasil. Muita gente torcendo, 46 mil torcedores dentro da Arena do Corinthians. E o Brasil venceu por 1-0, um placar magro. Mas uma outra postura, isso ficou muito nítido. Ronaldão, você que lá estava, qual é a sua avaliação após o jogo, após o resultado, após o que vimos na noite de ontem? Primeira avaliação é que eu peguei uma friagem lá, não vou te falar. Nossa, você é frio lá, hein? Mas você não estava no camarote? Tava um frio. Aí eu tive que tomar tive que tomar um gelaguela. Aí Mas você prestou atenção no jogo? Eu vi até o aquecimento. Não é gelaguela. Eu vi o aquecimento. É esquenta agora. Então eu tomei errado. Deixa eu falar uma coisa. Eu vi até o aquecimento do Tafarel com os goleiros. Fiquei prestando atenção legal, ali. Nossa, gostei de ver. Sim. Meu Deus. Eu não tinha essa noção. E outra coisa que eu tinha uma noção, não sei se... O que você viu diferente? Eu vi diferente o seguinte, que ele trata assim no aquecimento melhor quem vai jogar. Ah, é? É. Não sabia. Porque são 6 bolas para quem vai jogar e 4 para quem não vai. Eu achei meio estranho, mas parece que faz parte, né? E outra coisa que eu achei estranho também foi o Brasil entrou em campo com os 11 aquecendo e os reservas ficaram no vestiário, fazendo uma parte de fisioterapia, de não sei o quê, de musculatura. Ativação chama. Como é que é? Ativação. Mas diferente legal, do grupo. Então, você vê que eu fui lá, não é só pra é pra ver o jogo, olhar o que tá acontecendo também nos batidores. Comentarista que sou, né? Tá aí o jogo. Tudo bem que Mas e o jogo? Você falou do aquecimento, e o jogo? Você que chegou na hora do jogo. E aí na hora do jogo, eu não assisti. Então, dito isso, menino, eu quero passar a palavra pro meu falou do aquecimento, só não falou do jogo. O primeiro... Você concorda, discorda do Sgar? Só lembra do aquecimento. Eu não sei, eu tenho até medo de discordar porque ele tá nervoso, né? Renata, o primeiro comentarista de aquecimento. Só a gente. Você analisou o aquecimento. Analisou o aquecimento. Voltamos. Um ano para a Copa do Mundo e o Brasil já está garantido. Se vai ganhar ou não, é só torcida. Ganhar? Ó. Dia 11 de junho, daqui a exatamente um ano, a abertura da Copa do Mundo de 2026 vai acontecer no Estádio Azteca, na Cidade do México. Em sua 23ª edição, a competição será expandida. Pela primeira vez, com 48 seleções, ao invés de 32. Serão 104 jogos. Um mundial disputado em 16 cidades de 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Por enquanto, já garantiram vaga 13 equipes.
além dos 3 países sede, estão classificados Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália na Ásia. Nova Zelândia na Oceania e Argentina, Equador e Brasil na América do Sul. É aqui no estádio MetLife, em Nova Jersey, que a final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 19 de julho, a maior e mais longa edição da história das Copas. E o sonho do hexacampeonato passa por aqui, um país que traz boas lembranças à seleção brasileira. Na única Copa disputada nos Estados Unidos até agora, o Brasil conquistou o Tetra em 94 na Califórnia. Vamos ver o Baggio. Pra fora, Brasil campeão do mundo! Quase 32 anos depois, a situação mudou e os adversários se fortaleceram. O que parece não ter mudado é a paixão dos latinos pelo futebol. E serão maioria entre os torcedores no próximo ano. Creo que va a ser un mundial bastante interesante. Colombianos, latinos, argentinos, brasileiros são muito mais apaixonados por o futebol. Sem latinos não há alegria e lo sabemos. A gente é o Brasil, né? País do futebol. Americano é país do beisebol. Então a gente está aqui curtindo Nova York, torcendo pro Brasil. E é isso que o torcedor quer, ficar mais empolgado, mais confiante. Sgarbi, conclua seu pensamento, ficou meio solto. O Chico não deixou, né? Atrapalhou. Chico fala, nossa, deu um carrinho. Ele, eu fiquei muito nervoso. Não, mas só essa matéria sobre a Copa. Eu sou um cara que tô animado pra Copa. Obrigado, Ronaldo. Eu sou um cara que tô animado. Obrigado por me receber bem ontem também, tá? Eu sou um cara que tô animado pra Copa do Mundo. Muito, com o Ancelotti. O que eu quis dizer é que a curto prazo, nesses 2 jogos, eu não acho nem que o Ancelotti conseguiu tanto colocar o sistema de jogo dele assim pra seleção jogar. O que eu espero, quando realmente for a seleção do Ancelotti, eu espero a seleção jogando mais bola. Meu ponto de vista é esse. Lógico que ele tem esses méritos que eu falei, Alexandro, a zaga da seleção brasileira não tomou gol, Casemiro de volta, isso é mérito, excelente. Só que assim, o futebol do Ancelotti, que ele fazia o Real Madrid jogar, tudo, eu ainda não vi na seleção. E é normal. Foi só isso que eu quis dizer. Nós esperávamos show, talvez eu esperava show. Nossa, vai chegar Ancelotti. Errei. É um tempo que ele vai ter agora para realmente trabalhar, para colocar o sistema de jogo dele, para convocar jogadores de confiança dele, acima de tudo também. E é isso, é um processo. E eu tô animado porque é um grande treinador. E um Vini Júnior ontem também, que precisava desse gol. Fez o gol, foi importante. Tô animado, tô empolgado. Por exemplo, a gente mostrou aqui os jornais europeus, espanhóis principalmente, todo mundo, já diferentemente do que aconteceu no jogo contra o Equador, já, nossa, essa imprensa, estreia do Ancelotti, do Brasil, em Mas território brasileiro, foi ótima, Vini. Eu achei muito propícia a matéria a um ano da Copa do Mundo. E aí eu queria fazer uma nova reflexão aqui. Uma nova reflexão. Lá vem. Estamos há um ano e nós teremos 4 convocações do Ancelotti. Ele vai ter aproximadamente 40 dias para conseguir trabalhar com esse grupo. Em 40 dias de trabalho, há um ano da Copa do Mundo, exatamente hoje, nós estamos muito atrás de França, Argentina, Portugal, Espanha, talvez Inglaterra. Como é que a gente pode se apegar e imaginar que em 4 convocações, em 40 dias de trabalho, a um ano da Copa do Mundo, a gente vai conseguir chegar pelo menos no nível dessas seleções que estão amassando? Só você comparar o nível de competitividade, os adversários que eles enfrentam, o nível de futebol praticado, os jogadores que eles têm e o nível que o Brasil tem enfrentado. Você achava que o Brasil ia perder para a Croácia? Eu acreditava. Primeira Tanto coisa, que eu falei com você. Senegal meteu 3-1 na Inglaterra. Senegal meteu em casa, jogando. Não, contra a Andorra ficou 1-0 só. Você assistiu Nations League? Entendeu? Você assistiu Nations League? Outra coisa, deixa eu explicar outra coisa. Ela foi campeã. Deixa eu te explicar outra coisa. Gente, mas olha só, a Espanha fez um jogaço de 5-4 com a França. Isso não foi o jogo da final. Isso foi antes. Isso. E aí, aquele jogo deixou todo mundo maravilhado, 9. Mas se o Brasil toma 4 gols num jogo, o que vocês não estão falando? Mas o Brasil meteu 4 no Peru e a gente não ressaltou. Se o Brasil perdesse um jogo de 5-4, você ia falar, o Brasil tomou 4. Então, assim, os critérios... Gente, eu não acredito que o Brasil vai... Eu estou com você, surfista Eu não acho que o Brasil vai golear os montes, não acho que o Brasil vai dar espetáculo, mas eu quero que o Brasil seja eficiente
novamente. E eu quero ganhar uma Copa do Mundo de novo. Vai ser campeão. Se a Croácia passou pelo Brasil, É mais fácil o Inter ganhar o título. Vem cá. Na semifinal, é mais fácil o Inter ganhar o título brasileiro que não vê há 50 anos que o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. O problema nosso, papo reto. Das provocações. Duas coisas que eu não quero ir e pensar agora. Deixando de lado as provocações pífias e lamentáveis. Não, eu não acho. Não é provocação, é uma realidade. Todo mundo vive de 2002, só que nós estamos em 2025. O problema nosso brasileiro. Que a hora que chega na Copa, você tem seleções, tem clubes de futebol, tá aqui um jogador, um médico, que mexe com futebol, um outro ex-jogador. Que você também sou jogador ali. Obrigado. O que acontece é o seguinte, você tem clubes que estão no momento do pico, no que há de melhor no futebol, jogando, seleção arrebentando. Você tem um ano para competição. Durante o ano, muita coisa acontece. Muita coisa muda. Entendeu? Em um ano vai ser favorito a Copa do Mundo. Eu já vi times, por exemplo, para te dar um exemplo, de times que se lideraram o Campeonato Brasileiro e foram rebaixados. No caso do ano passado, o Atlético Paranaense. Que chegou a liderar 10. Por quê? Porque tem a ver uma coisa com a outra. Tem a ver. Porque estava no ano. Chegou um momento... falando de seleção, o cara veio pra time. E foi ultrapassado. Você tá falando do Inter, Ulisses? Então, eu acho engraçado querer falar de um time que era comandado por Argel Fux e de outro que é por Ancelotti, né? Acho que não dá nem pra comparar. Não tem como. Não, mas dá pra Não tem como. Você foi almoçado hoje. Chico, você já é folgado, hein, Chico? Tá todo mundo louco. Chiquito, dá uma interrompida nesse assunto, tá ficando meio maluquice aqui. Everton Guimarães, a pergunta é bem objetiva. Pra você, quem foi o melhor em campo ontem diante do Paraguai? Então, Renata, eu gostei demais do Casemiro, porque o Casemiro deu uma consistência, proteção e ajudou na consistência defensiva. E, curiosamente, ele também pegava essa bola e começava a trabalhar no campo de defesa. Então, gostei muito do Casemiro, mas com uma tendênciazinha também a dar uma valorizada no Bruno Guimarães, meu primo, que ontem fez um jogaço, eu achei até que nem fosse jogar. Mas eu ainda fico com o Casemiro. Desfilou em campo ontem, Renata. Acompanhando as prévias e todo mundo, nossa, mas o Gerson tem que jogar no lugar do Bruno Guimarães. Como pode? O Gerson saiu. Ótimos jogadores. Que bom que o Brasil tem Gerson e tem o Bruno Guimarães, que não deixou uma boa impressão contra o Equador, jogou muito mal, só que se recuperou. E às vezes muda muito, Cicinho, de um jogo para o outro. Para você, quem foi o destaque, o nome da seleção? Renata, o destaque foi o elenco do Brasil, né, que entendeu aí essa dificuldade que o Brasil estava enfrentando até antes da chegada do Ancelotti. Individualmente, lógico que nessa partida aí, o Casemiro, o Alex e o Matheus Cunha foram os mais participativos, digamos assim, e também o Martinelli, que as principais jogadas da seleção brasileira saiu em jogadas individuais dele. Mas o grupo ali, sem uma grande estrela, fez o que o torcedor esperava, que era a classificação. Então, a união desses jogadores aí, com pouco tempo de trabalho do Ancelotti, é o que chamou a atenção para essa classificação da seleção brasileira. E um jogador? Eu fico com o Casemiro. Eu sou fanzaço do Casemiro, porque a consistência que ele deu no sistema defensivo, bola ali na linha lateral, chutando o braço, chutando tudo, devolvendo essa alegria pro torcedor, né, de vestir a camisa e suar. Então, o respeito foi o que chamou muita atenção. Então, eu fico com o Casemiro. E você, Marco Aurélio Cunha? Ancelotti no banco e Casemiro no campo. Eu acho que essa é a doutor! Uma dupla do Real Madrid, que já rendeu muito. Rimou, hein? Foi bem. Ulisses. Concordo. O Casemiro, para mim, foi fundamental no que se diz respeito até à armação do jogo, né? Tinha momentos que ele estava entre o Alex e entre o Marquinhos, vindo buscar essa bola no meio. Tinha momentos que ele se posicionava com saída de bola, pressionado o time brasileiro à zaga, ele se posicionava na intermediária livre, fácil de sair jogando. Então não é um jogador só de marcação, de chegar na bola, de tirar. Tem posicionamento, sabe proteger a zaga no momento certo, sabe criar uma opção para desafogar a pressão que a zaga tá sofrendo. Então, assim, ele para mim foi o destaque do time da seleção. Martinelli bem, espetacular, enfim, mas ele, o Cunha, maravilhoso, mas o Casemiro foi muito bom. E há 2 meses o Cicinho falava aqui no programa sobre o Casemiro, todo mundo olhou meio assim, será?
e ele voltou para a Tudo bem que eu seleção. fui Nem sabíamos do Ancelotti ainda naquele Tudo bem momento. que eu tô chateado com ele, que eu fui viajar uma vez para os Estados Unidos, ele comprou todas as executivas para a família. Mas vai fazer o quê, né? Fui de cadeira dura. Quando dá Tem os gente pontos do que cartão. que vai feliz e tá ótimo. Não, boa aí, é viajar. Quando dá os pontos do cartão, não, eu mereço. Legal. Eu tenho uma história a ser contada e conquisto as coisas com trabalho e suor. Não roubo ninguém. E aí, Ronaldão? E você, quem foi o grande cara da partida? Deu no dos meio, meus cara. amiguinhos, na linha dos meus amiguinhos. vai pro inferno. E do nosso pintinho amarelinho. Eu também vou no Casemito. Pintinho amarelinho. Olha, Casemito. Guarda esse nome, Eu esse discordo. menino lendário no meio de campo da seleção brasileira. O Chico Garcia foi e ficou com o nome do Bruno Guimarães. Mudou de ideia, continua? Não, até pelo que a gente talvez não esperasse, o Bruno, pra mim, ontem foi destaque absoluto. Matheus foi bem, o Alex, maravilhoso, talvez a maior surpresa. E o Alisson também. Mas o Bruno Guimarães, O Alisson pra mim, foi muito destaque. Achei que ele ia falar o Vila Sante. Não. Romero, Mas não. eu também gostei do Bruno Guimarães. Ontem eu não Achei que ontem ele torcia foi o pelo destaque, Vila mas eu Sante. concordo que muita gente jogou bem. E aí, Capela? E você, Capela? Não tem como, né, gente? Alisson, né? Uf. Olha, dá até... Nossa, até esquentou aqui. 15 segundos. E vocês, Gary, rapidinho. Martinelli. Olha! Juvena também. Aí, é nóis. É do contra mesmo esse menino. 2 jogos com Carlo Ancelotti, um empate, uma vitória, classificação para a Copa do Mundo. Ele, curiosamente, disse que vai ter férias, precisa, porque não para há muito tempo. Pô, acabou de chegar, já vai ter férias. Sábado tava no Real, domingo tava chegando no Rio aqui. O cara acabou de chegar, já vai ter férias. E eu tenho certeza que na próxima convocação ele vai estar falando português muito melhor. Com certeza. Tenho certeza Melhor que ele que o já vai Lugano. ter uma percepção do que acontece aqui dentro do nosso país no futebol e vai ainda intensificar as observações dos brasileiros espalhados pelo mundo. É um cara que eu gostei. Essa primeira impressão, ela foi positiva, Ronaldão. Sim, falamos disso aqui. Mesmo as Claro pessoas... que tem um trabalho para evoluir, mas Isso. é o primeiro cartão de A primeira visita. coisa que tem que destacar é isso aí. Tem um tempo de Ancelotti ajeitar essa seleção brasileira. E você tem que entender isso. Que o cara que não entender isso é pra você, Capela. O cara que não entender essa maturação no futebol, o cara não pode viver de futebol. Tudo bem. Você vive no mundo da lua. Tá bom, então vou falar uma coisa. Você vive no mundo que você Tá pega bom. uma pizza e você quer comer Eu sou um hambúrguer. favorável à sequência de trabalho pro Ancelotti. Eu só sou Você tem que favorável saber às pessoas entenderem e discernimento caírem das na palavras. realidade que não vai ser o Ancelotti, ele não é mágico, ele não é o Harry Potter, vai falar, o rumor aqui vai dar certo pro Brasil. Mas- O Brasil não tem a menor Exato. chance de Eu quero ganhar a ressaltar próxima... aqui. Gente, atenção, o Brasil Deixa não eu tem a pegar menor a palavra. chance de ganhar a próxima Copa. O trabalho tem que ser longo pra pensar em Deixa eu pegar a 2030, palavra não no aqui. ano que vem. Devolve pra mim, devolve. Eu quero pegar a palavra aqui. É o seguinte, é a terceira, não é a primeira nem a segunda. É a terceira vez que o Brasil necessita do quê? De uma casa, do povo. Que vai lá na arena e classifica. Aliás, Terceira vez será a Copa. seguida. Aliás, só- Então, o Corinthians entrou na história mais uma vez da seleção brasileira e levou a seleção brasileira pra Copa do Mundo. Vocês não estão vendo. Mas eu- Comenta, doutor, pra mim, comenta. E o placar eletrônico depois do jogo mostrava. Não, mas é... Classificado novamente na casa do povo. Na casa do da povo. CBF. Só pra deixar claro, Meu Deus. tem razão. Que bom, gente, se funciona, tem que insistir. Na Funciona próxima tanto que a gente também. nunca mais ganhou uma Copa do Mundo. 3 vezes classificou lá, é uma maldição. A gente não consegue ganhar mais a Copa do Mundo. isso é Mais maldição, cuidado aí. isso é É maldição. isso. Sabe a maldição? Entendeu? Maldição. Classifica lá, classifica lá, não ganha a Copa. Classifica lá, não ganha a Copa. E essa Copa você não vai, que eu não vou te levar. Ontem eu tava lá, né? Tava lá na arena me sentindo o direito Foi de... bem- Mas foi não bem vai. tratado lá, bebê. Muito obrigado, você falou lá pra mim, muito obrigado. Sim. Mas eu me senti no direito, organizado. né? Como a casa ali é do povo, realmente eu peguei uma cadeira, levei pra casa, que eu ajudei a pagar aquele estádio, né? Eu peguei uma cadeira e levei pra minha casa, porque ali ajudei a pagar, todos nós aqui, então Mas não me era de senti no graça. direito. Falaram que iam dar de graça pro Corinthians, agora você foi pegar uma cadeira. Não foi de graça, Peraí que eu vou acredita? chamar o Olim. Vai preso. Ô, gente, eu só lembro na última Copa que no primeiro jogo da Argentina destruíram os Nossa argentinos. Senhora. Nossa, aquela partida com a Arábia Saudita. E aí os caras se fecharam, se uniram e tem um gênio que é o Messi, tem um grupo que é forte também e ganharam uma Copa. Eu acho que o Brasil não dá pra dizer que vai ganhar a Copa do Mundo. Isso é verdade, Capelanes. Mas que ele vai disputar, que ele tem que entrar em condições pra batalhar por esse título, que ele tem que entrar com os jogadores em melhor forma, em melhores condições táticas e técnicas, que o Brasil tem que despertar algo mais no torcedor. Isso é necessário. Copa do Mundo é outro Independentemente papo, se vai gente. ganhar a Copa ou não. Copa do O Mundo é Brasil outro tem que fazer papo. o seu melhor. Se o melhor do Brasil for para não ganhar uma Copa, nós vamos entender, porque veremos isso em campo. Agora, se o Brasil entrar achando que... o Cicinho já disputou 2006
2006. É o momento que eu mais me empolguei com o Brasil nos últimos anos. Foi timaço. 2006. Olha o que era. Com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká, com tanta É gente. isso que o Capelanes não entende. Croácia E aí, foi finalista, é aquela história. semifinalista. Não tem uma garantia de ganhar a Copa, Capela. E todo mundo Exato, mas eu te dou uma garantia que não vai ganhar a Copa. não, não há garantia que vai ganhar. Eu estou garantindo que não vai ganhar a Copa, infelizmente. O Ancelotti já ganhou Champions League com o Real Madrid, o Real Madrid sem ser favorito. Ah, tá. Com a estrela dele. Só que o Real Madrid ele transformou o Real Madrid numa equipe vitoriosa contra gigantes. E lá ele tinha Rodrigo, Então, lá ele tinha Vinícius. Modric, lá Toni ele já Kroos. teve Cara, tem Casemiro, estrela. Militão, que ainda nem tem Jogador. Gente, nós estamos há um ano da Copa, a gente não tem meia, a gente não tem centroavante, a gente não tem laterais, a gente não tem o time. E o ano ele vai achar. Para de ser Pacheco, cara. Não, mas Infelizmente. o Pedro tá na melhor condição física dele, longe. É um cara que pode evoluir. O daqui a Neymar, pouco gente, pode não ser jogou claro, ainda. o Neymar. O Neymar não jogou ainda. Se ele estiver bem, você sabe. Quem? Rodrigo. Tá. Tem vários, gente, ainda. Gente, o Brasil tem que entrar numa Copa forte pra disputar. É isso Se aí. ganhar ou não, a gente vai ver de que maneira vai a coisa acontecer. Cai na Só fase de isso. grupo. Tem Hendrick. Cai na fase de grupo. Aí Infelizmente. Cai na fase de grupo. Um abraço pro seu Douglas, pai do Hendrick, assistindo a gente Cai na agora. fase de grupo. Seu Douglas. E daqui a pouco o Hendrick também, né? Aí é bom demais, hein? Eita, nós! É isso, o Neto tá chegando com os donos da bola. O Jogo Aberto fica por aqui, mas amanhã, a partir das 11 horas, tem muito mais futebol e esportes pra você. Valeu, beijo, uma ótima tarde pra todo mundo. Vamos, Brasil!